Bem-vindos. Estamos dando início ao nosso quarto encontro, aula número 4. Um prazer ter vocês todos aqui, muito obrigado. Aqueles que não puderem assistir diretamente ou tiver chegado atrasado, vão ter aula gravada, já está iniciada a gravação. E como eu estava dizendo aqui no início, antes de receber todos vocês, a gente, eu e o Fernando, temos procurado trazer conteúdos valiosos, aplicáveis, e, sobretudo, que façam sentido para vocês, para que vocês possam repaginar os seus negócios, remodelar suas histórias, até mesmo assim, vamos dizer, né? E eu procurei trazer para essa aula de hoje, né, essa palavrinha de novo, gestão, porque, afinal, gerenciar, administrar uma empresa, planejar uma empresa, necessariamente passa por essa questão da gestão. E aqui eu estou tentando trazer um pouco mais da modernização, embora acho que todos conheçam, se não cientificamente, pelo menos empiricamente, conheçam o que é planejar e o que é administrar. Mas tem uma diferença fundamental para o negócio de vocês, que o planejamento e a administração, apesar de andarem juntos, e sempre estarão juntos, nós temos um olhar um pouco diferente, tá bom? Eu quero provocar vocês nesse sentido. Alguma curiosidade inicial, alguma pergunta, alguma observação sobre esse tema? O que vocês esperam? Alguma colocação aí? A palavra está franqueada. Todos estão me ouvindo? Sim. Professor, eu te ouço. Sim. Ok, mas está todo mundo caladinho, não sei se vocês estão me ouvindo. Então, só expectativa por enquanto, né? Então, vamos lá. A diferença da modernização da gestão, a gente... Não, quer dizer, planejamento versus administração, tudo bem. Agora, modernização é que nós vamos querer saber. Isso mesmo, Edir. Isso aí. Vamos piscou, atualizou. As coisas não tá difícil demais acompanhar, viu? Os chineses espirram lá na China, né? O mercado brasileiro treme, né? O americano dá um bocejo, o mercado brasileiro também treme. É assim mesmo, né? Os mercados globais são assim, né? Vamos lá. Então, primeiro o conceito que eu trago aqui para vocês, que nessa modernização, quando a gente fala em modernização, a gente precisa lembrar, né, desse cidadão falecido agora em 2005, recente, não tem muito tempo, 18 anos só. Ele é o nosso papa da administração, o Peter Drucker. Ele deixou muito, apesar de já falecido e já faleceu com uma idade até avançada, mas ele deixou muitos legados, muitos ensinamentos, muitos livros muito bons, que eu recomendo vocês, se tiverem um tempo, darem uma olhada nisso, que ele fala muito bem sobre gestão moderna. E a primeira atenção que ele traz aqui, o primeiro ponto de atenção, é essa nova maneira de pensar. Segundo Drucker, ele tem essa frase que é fantástica, que é observar os olhos do cliente para compreender verdadeiramente, inclua verdadeiramente o significado de valor, né? Todos nós sabemos que preço é muito diferente de... Boa noite, Arthur. Preço é muito diferente de valor, né? Todos sabem disso, né? Preço é aquilo que o cliente paga, né? Valor é aquilo que o cliente efetivamente leva. Então, as empresas precisam ser construídas com esse olhar do cliente. Eu fico, assim, às vezes, apreensivo, porque vejo muitas seguradoras, entidades de previdência privada também aberta, e até operadora de saúde, muitas vezes forçando uma barra com corretores para que os seus produtos sejam distribuídos de uma maneira que, na verdade, não são tão inteligentes assim. A distribuição passa a ser, não ser inteligência, porque é como se a gente tivesse um supermercado, né, uma gôndola de produtos, e essa gôndola fosse colocada para o cliente para ele escolher, ou, na verdade, o corretor escolher por conta dele. Então, eu não gosto disso. Eu gosto sempre daquela máxima do marketing, que eu já falei para alguns de vocês, especialmente os meus clientes diretamente aqui em mentorias. Nós temos um conceito do marketing que é o NEDs, né? O NEDs, ele é necessidade, expectativa, desejo e sonhos. Gravem isso.
a perspectiva do cliente sempre tem esses 4 pilares, tá? O cliente sempre vai ter uma necessidade, pode não, deverá ter uma expectativa, por isso que o grau de satisfação dele é pior ou melhor, à medida que nós atendemos minimamente a expectativa dele, né? Ele tem também desejos, né, e sonhos, né? Ao realizar um seguro, muita gente discorda disso, mas ao realizar um seguro, ele também está realizando sonhos, ele está protegendo os próprios sonhos que ele tem, né, ou que já foram realizados. Então, isso é muito importante. O valor, ele tem que ser percebido a partir dos olhos do cliente. Por isso que as empresas precisam ser construídas de fora para dentro, e não de dentro para fora. Ou seja, a gente vai até o mercado, examina todas as condições de perspectiva do cliente para trazer para dentro do nosso ambiente de análise, né, de identificação desses riscos, cuja exposição do cliente existe, e aí nós vamos formatar, nós vamos arquitetar, nós vamos engenhar uma apólice construída, né, exatamente na direção desse atendimento das necessidades. Então, tomem cuidado com toda vez que vocês entrarem numa bancarrota de concorrência ou mesmo de tentativa de seguradores em colocar produtos enlatados, né, engessados para vocês, que eu acho isso muito temerário, porque muitas vezes não está atendendo, e na maioria das vezes não está atendendo a necessidade do cliente, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Drucker também nos ensina que a nova maneira de pensar é uma maneira, como eu já disse, olhar de fora para dentro e ver o que o cliente deseja de fato e o quanto ele deseja pagar. Aí tem outra máxima importantíssima aqui em relação aos corretores, que muitas vezes uma das principais objeções que o corretor às vezes coloca para a comercialização de determinados produtos é que o seguro, aquele produto é caro. Está caro. O está caro, cuidado, gente. O está caro não é na perspectiva do corretor, não é na sua perspectiva, é na perspectiva dele. Isso é muito importante. Você tem que conseguir identificar nessa avaliação com o cliente, olhando necessidades, expectativas, qual é, inclusive, a capacidade de pagamento desse cliente, né? Porque o caro é na perspectiva dele, não é na sua. Muitas vezes você vai apresentar lá um valor XYZ e você acha que aquele cliente não tem capacidade de compra. Como assim, né? Para você pode ser caro, mas para ele pode não ser caro, né? Então, costumo dizer, seguros de vida, por exemplo, com capitais elevados, você pega médicos, profissionais liberais que estão bem-sucedidos na profissão, ele pagar R$500, pagar R$800 por mês na contratação de seguro, para alguns de nós pode ser caro, mas para ele não é caro, né? Então, assim, isso é muito importante. Outra coisa que é importante é que nessa perspectiva eu falei para vocês na semana anterior sobre relação de consumo, né? Fornecedores, distribuidores e consumidores, e eu fiz esse desenho aqui para representar exatamente o nosso mercado, né? O que acontece? O mercado precisa, né? Aqui tem as seguradoras, o difícil das companhias lá no Rio de Janeiro, depois tem a FENACOR, que está representando os corretores, e, por fim, nossos segurados aí nos dando a mão. Ele está aberto. Tem microfone aberto aí. Em aberto, Alguma pergunta? Vamos poder iniciar? É o José Eduardo que está com o telefone aberto. Bom, continuando aqui. Essa perspectiva de relação de consumo acaba nos remetendo à seguinte reflexão. O que eu tenho que fazer? Eu preciso sempre olhar o mercado, a relação de lá para cá, né? Eu vou até o consumidor, né? Vou aos consumidores, identifico essas necessidades para fazer uma venda consultiva e aí atender essa perspectiva de necessidade, expectativa, desejos e sonhos. E aí vou lá nas seguradoras para identificar qual é a melhor relação custo-benefício, quais os melhores produtos que atendem as necessidades. Isso é básico do básico do básico, né? Agora, muita gente não faz isso, porque pega o produto da seguradora em primeiro plano, aquele produto está formatado, está lançado numa campanha de vendas, por exemplo, é muito comum isso,
e aí começa a tentar encontrar o produto, clientes para aquele produto. Isso não tem uma lógica de incorreção, é a lógica até de correção, desde que você tenha perfeitamente identificado quais são esses clientes que de verdade possam ser atendidos na perspectiva daquele produto que está sendo lançado. O que não dá para fazer é colocar o produto de qualquer maneira para o consumidor sem esse viés de avaliação dessas necessidades. E isso diferencia muito, né, a venda, né, diferencia o vender do convencer o cliente a comprar. Porque na medida em que você faz, né, essa análise de fora para dentro, ou seja, identifica as necessidades de cada cliente, vai ao mercado, pesquisa e depois devolve, o que você está fazendo? Eu gosto muito de falar isso, alguns já me ouviram dizer, que eu gosto muito de considerar o corretor não um vendedor de apólice, mas um comprador de apólice, né? Muita gente fala assim, o corretor é um vendedor de sonhos. Não, na verdade, o corretor protege sonhos, né? Na medida em que ele identifica essas necessidades claramente e devolve para o cliente a formatação do produto corretamente, tá? Então, isso não é uma novidade. O Sérgio está chegando aí. Bem-vindo, Sérgio. Isso não é uma novidade do ponto de vista mercadológico, nós já sabemos. Mas é uma inovação que Drucker trouxe, né, na perspectiva da gestão moderna, na maneira de pensar diferente, na maneira de diferente. Não é pegar o produto e levar para o cliente, é pegar o cliente e levar até o produto. O encontro é cliente-produto. Necessidade versus adequação de riscos e coberturas, e não pegar o desenho e levar para o cliente, ok? Isso é muito importante. Também é importante lembrar que Drucker faz essas 3 perguntas com relação à maneira moderna ou na gestão moderna de pensar. A modernização da gestão passa por isso aqui. E aí eu quero ouvir meus queridos corretores aqui presentes, o que vocês me responderiam, ou responderia a Drucker, quando ele pergunta qual é o nosso ramo de negócio. O que vocês me dizem? Seguros? Proteção. Vamos lá, eu vou anotar no chat aqui o que vocês estão falando, tá? Amparo de patrimônio, proteção. Opa. Alguém falou seguros. Alguém falou proteção. Alguém falou amparo. Alguém falou benefícios. Sim. Vamos pensar, gente, vamos pensar diferente. Serviço. Vamos pensar diferente. Já começou a esquentar, gente. Começou a esquentar. Consultores de serviços e negócios. Consultores de serviços, consultores, ok. Gestão de risco. Gestão de... começou a melhorar. Soluções. Hein? Soluções. Bacana. Vocês estão absolutamente corretos. Mas o que eu quero provocar vocês é o seguinte: nós estamos na indústria do comércio, da indústria ou do serviço? Serviço. Nós estamos na indústria do serviço. Nós somos essencialmente prestadores de serviço, ok? Sim. Dentro desses 2 substantivos, tem 2 verbos. Quais são os verbos? Prestar e servir. Isso. Proteger. Então, nós existimos para prestar e servir a todos os nossos clientes. Corretores existem para prestar e servir. E o que é prestar e servir? É, principalmente, assessorar, apoiar, tentar, auxiliar, né? Enfim, é isso que nós existimos. Corretor de seguro, essencialmente, toda vez que a gente pegou o nosso ramo de negócios, é uma prestação de serviço, claro, a definição da lei é intermediação legal para angariar
e promover contratos seguros, mas é muito mais do que isso. Quando a gente angaria e promove contratos seguros, para angariar, a gente tem que olhar a perspectiva de cada mercado, cliente-alvo, né? A gente vai falar daqui a pouco, né? Não vou falar muito até, porque senão eu vou perder aqui a chance de ouvir vocês. Então, olhar, intermediar legalmente para angariar, buscar clientes para proteger, para amparar, para assessorar, para assistir, para apoiar. Né? Mas servir, né? Então, nós existimos para servir. Só que o problema aqui, gente, muita gente considera tudo isso na hora que acontece essa palavrinha mágica aqui, ó. Não é a verdade. Nós assistimos, assessoramos, orientamos, apoiamos em todos os momentos do contrato, enquanto ele estiver vigente. E isso é muito importante, porque muitos corretores ainda têm a cabeça que diz assim, não, eu fechei a operação, agora só no ano que vem que eu vou renovar. Esquece que em todos os 365 dias de vigência do contrato, ele precisa fazer uma chamada assistência a esse cliente. E isso vai criar um diferencial competitivo enorme para cada um de vocês. Vai criar um diferencial enorme para cada um de vocês. Bem-vindo, Paulo. Por quê? Porque, de fato, enquanto esse cliente estiver sendo assistido na operação contratual, ele vai estar feliz, ele vai estar satisfeito. Se ele perceber que ele não está sendo acompanhado, que ele não está sendo orientado, que ele não está sendo assessorado, que ele não está amparado, né, pela intermediação desse corretor profissional, ele se sente, ele atribui menos valor ao corretor, menos valor. E gravem isso, por favor, já falei isso algumas vezes, repito. O corretor precisa gerar sempre muita importância, sempre muita relevância, para depois gerar autoridade. O corretor tem que ter autoridade perante o cliente. Aquela situação assim, seguro é só com o meu corretor, seguro é com o meu corretor. Por quê? Porque ele tem autoridade, conhecimento profundo, habilidades, né, aprimoradas, é um profissional de primeira ordem e eu confio nele. Né? Essa. Então, gente, presta atenção numa coisa aqui. Vou pegar alguns ramos, né, só para dar 2 exemplos. De cada 100 clientes, Vicente, de cada 100 clientes, você que é um especialista em vida, de cada 100 clientes, quantos segurados têm sinistros na cobertura do seguro de vida, por exemplo, na sua carteira? A média hoje deve estar 2 a 3 mês. Tá, então 2%. De cada 100 clientes, 2%. 2%. Viviane, na sua carteira de automóvel, quantos cada 100 clientes, quantos têm acidente, assistência e tal? Quantos segurados? Você está falando de vida? De automóvel. Alto. Tá, de automóvel, quantos tem? Repete de novo. De cada 100 clientes que você tem, quantos batem, quantos necessitam da sua assistência na hora do sinistro? Ah, tá. Também de 2% a 3%. 3%? 3%. Ok. Renata, seguro residencial, você tem ideia de quantos, se você tem residências seguradas, de cada 100 residências, quantos tem? Problema? 3 ao ano. 3, Ao 4. ano? Ao ano? Ao ano. Ao ano. Assim, sinistro sim, né? Eu atendo mais assistência. Eu ofereço, inclusive, ao longo da vigência, a prestação de serviço que foi contratada, convido o cliente a fazer a limpeza da caixa d'água, fazer uma revisão, às vezes, de alguma coisa, mas, assim, sinistro mesmo, é isso. Eu vou pegar uma carteira de auto que, dependendo da região, ela tem, no máximo, talvez aí na ordem de 10%, tá? Em Belo Horizonte, essa média é um pouquinho acima, porque nós estamos na capital e tal, enfim, chega a 13%, 12%, 13%. Entre 12% a 15% no máximo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, Isso no mês, né, professor? O alto é no mês, né? Numa carteira. Se você pega 100 clientes, 10 vão ter sinistros, tá? Sim. Se você tiver 1.000 10 clientes, desculpa, Maurício, 10 clientes ter sinistro no mês é muito, não?
Não é no mês, não é Ah, no tá. período. Eu estou pegando uma carteira de 100 clientes, ele tem 10, tem acidente. Pode ser no mês, pode ser no outro mês, não importa. Se eu tiver 1.000 clientes, eu tenho lá, sei lá, 100 sinistros, por exemplo, né? Se a minha carteira tem 1.000 anual, ok? Basicamente, vamos dizer, por ano. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, no volume de carteira do corretor, vocês terão muito menos chances de mostrar para os clientes de vocês o nível de competência e habilidade no tratamento da principal dor desse segurado, que é no momento do sinistro, no momento carioca lá, o sinistro, né? Então, essa dor é muito grande, porque o sinistro, ele pressupõe acidente, ele pressupõe enfermidades, ele pressupõe morte, enfim, invalidez, né? Roubo, colisão, etc. Então, é um momento de dor. Então, para aquela dor daquele cliente, o tratamento que você, corretor, vai dar deve ser muito especial. Mas e os outros clientes? Nós estamos falando de 90%, 95%, 98% de clientes que não vão ter problemas, né, de experimentar o serviço do corretor. E isso é muito importante, porque aí você precisa criar uma metodologia de relacionamento com esse cliente para mostrar a ele esse valor, essa importância, essa relevância e essa autoridade. É criar métodos de comunicação permanente, periódica, com esses clientes, para mostrar que você existe e que está amparando, que está observando, que está acompanhando o contrato dele. Isso é fundamental. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que a frequência de sinistro, claro, ela tem que ser menor mesmo, porque nós estamos dentro de um princípio de mutualismo, senão não existiria seguradora para garantir riscos, né? Tem que ser assim mesmo. Mas, tecnicamente falando, do ponto de vista relacional, é fundamental que você observe esse detalhe. E aí, segundo ponto, quem é o nosso cliente? E me disseram uma vez, quando eu fiz essa pergunta, eu falei, toda pessoa física e jurídica com capacidade de pagamento. Achei brilhante, mas não é isso. A resposta não está correta. Quem é o nosso cliente? Ou melhor, quem é o seu cliente, para responder lá o Drucker na nova maneira de pensar. Nós já vimos que no Meu ramo de cliente sou negócio... eu mesmo, Maurício. Primeiro tem que estar convencido do produto. Começa por aí. Muito bem. O ramo de negócio nós sabemos que é prestar e servir, ok. E o nosso cliente, quem é ele? Tem um nome para isso. Nosso cliente pode ser pessoa física? Pode. Pode ser pessoa jurídica? Pode. Pode, na perspectiva do Vicente, que é inteligente, aí falando, olha, primeiro tem que comprar o produto, então eu tenho que atender a mim mesmo. Ok, legal. Mas eu vou colocar uma... com o cliente. Eu preciso né, resgatar aqui com vocês dois conceitos, né? Quem é o nosso cliente de verdade? É aquele que é o que tem uma palavrinha. O nosso cliente... Como é que a gente define isso, irmão? Quem é o nosso cliente ideal? Você fidelizou? Hein? O seu cliente é aquele que você fidelizou? Quem é o cliente da sua corretora, Edir? Quem é o cliente da sua corretora, do seu negócio? Se você existe para prestar e assistir... se você existe para prestar e para servir, né? Quem é o seu cliente? Quem é o seu cliente ideal? Né? Quem é o seu cliente ideal? Aquele que deseja ter uma assessoria ou proteger aquilo que eu posso orientar. Isso aí, Ana. Muito bem. Ok. E como é que eu defino esse cliente? Identificando a necessidade. Também. E fazendo o quê? Uma palavrinha... Eu tenho que fazer, né, a identificação dessa coisa aqui através de uma... não? Segmentação, né? Certo? Isso é muito importante, que o corretor faz assim, quem é o meu cliente? Não, qualquer pessoa jurídica que cai na minha rede é peixe. Qualquer pessoa física cai na minha... Não é assim. Você precisa ter uma identificação de quem é o cliente ideal, ou que nós chamamos persona ou avatar, e aí de forma segmentada. Exemplo, meu cliente vai ser pessoas físicas profissionais liberais. Está parcialmente respondido, porque
O profissional liberal, ele pode ser advogado, ele pode ser engenheiro, ele pode ser contador, ele pode ser médico, ele pode ser dentista. Então, eu tenho que começar a estratificar, isso é muito importante na definição do negócio, que tipo de cliente eu vou atender, que tipo de cliente, como a Renata colocou aí bem, que tipo de cliente eu vou levar essa proteção, esse amparo, essa prestação de serviços, né, ao mercado desse tipo de cliente, entenderam? Então, o nosso cliente é aquele que, de fato, tem uma necessidade, tem uma expectativa, mas que nós possamos identificá-lo como sendo alvo do nosso negócio. Tem que ser alvo do nosso negócio. Porque senão eu vou sair atirando para todos os lados e não vou acertar em ninguém. Tá bom? Terceiro ponto, o que ele valoriza? O que esse cliente valoriza? Me digam, por favor. Eu acho que um bom atendimento. Não? Ele Cristina valoriza? disse um bom atendimento. Ok, bom atendimento. Nós estamos aqui, Cris, desenhando essa persona como professor, está nos conduzindo a esse exercício, né? Lembra que ela nos pediu, né? Esse exercício é novidade para mim também, porque até então eu atendia com um determinado foco, mas sem pensar nesse formato, né? Persona, segmentação ideal. E a partir desse foco, vinham outros perfis de cliente, mas o meu foco sempre foi um determinado. Mas a gente precisa realmente parar para pensar nisso, né? Se não segmentar produto, porque eu não fiz essa segmentação de produto inicialmente. Muitos, quando eu comecei a corretora, comentaram, olha, segmenta o produto que você vai atender. E eu não sei se errado ou se certo, mas até aqui toquei dessa forma. Meu pensamento é assim, eu atendo a necessidade do meu cliente. E aí eu sou multiprodutos, assim como muitos de vocês, atende vida, saúde, odonto, auto, residência, né, enfim. E acaba que, de certa forma, eu não sou nada em lugar nenhum, né? Porque eu tenho um pouquinho de cada coisa em cada seguradora. Lógico. Renato, só fazer uma observação aí no seu relato. O ideal é que você primeiro segmente o mercado, você estratifique o mercado. O mercado. Tem microfone aberto aí, Alberto. Que você segmente o mercado, entendeu? Então, a partir da segmentação de mercado, que aí você vai classificar os seus clientes em classe social, levando em consideração variáveis demográficas, né? Renda, geografia, tamanho de família, né? Perfil social, ok? Então, você vai fazer uma série de estratos, né? Que você examina as camadas sociais, econômicas de cada cliente. E as profissões, a partir daí, é que você começa depois a levar os produtos, né? A partir das pesquisas que você tem para cada tipologia de clientes, né? E aí você acaba, obviamente, segmentando o produto também. Mas primeiro é o mercado, ok? Então, o que o cliente, ó, tá escrito aqui, ó, né? Valoriza é valor Maísa, né? Ou seja, nós precisamos gerar valor para esse cliente, né? O que é gerar valor para esse cliente do nosso negócio, segundo o Drucker? É ter um nível de satisfação. Esse cliente vai ser medido sobre essa percepção aqui, ó, percepção versus sobre expectativa, tá? A equação do nível de satisfação é essa. É você medir a percepção do cliente a partir da expectativa. Se ele tem expectativa 1 e você oferece 1, ele percebe 1 no seu valor, ele está satisfeito, mas está apenas satisfeito. Ele tem que perceber um pouquinho mais, além da expectativa dele, para ele gerar um grau de maior de fidelização, de satisfação, e, consequentemente, de fidelização. Entendeu? Legal?
Positivo? Uhum. Então, o cliente valoriza. Tudo que ele valoriza. Ele valoriza em primeiro plano, alguém já falou aí, ele valoriza o nosso... nessa ordem aqui, tá, gente? Ó. Ele valoriza, primeiramente, a qualidade e o atendimento, que deve ser levado a ele em nível de excelência. Saiu o E na frente do C, mas corrige, por favor. Depois a marca, depois o preço. A marca, no nosso mercado, ela é menos valorizada, tá? Porque as pesquisas indicam que os segurados, os consumidores fazem na relação de 2/3, tá? 2/3, eles não sabem nem a seguradora que fizeram. Tá? 2/3, eles não sabem qual a companhia que foi colocada. 1/3 indica a companhia, 2/3 não sabem, confiam plenamente no corretor, e a marca, então a marca passa a ser ele corretor, tá? Por isso que a qualidade e o atendimento com excelência, ele é fundamental para vocês nessa relação de serviço. O preço Maurício, é o final da linha. Diga. nessa questão, quando, né, que eu vejo, às vezes, quando eu faço as cotações, assim, às vezes o preço, ele está mais importante do que a marca, dentro do nosso mercado, porque às vezes o cliente, às vezes, olha mais o preço do que a marca em si, não? Não, esse indicador não é meu, esse indicador é das pesquisas de consumo no Brasil, Ah, tá? Uhum. Tá? Em todos os mercados, não necessariamente no seguro, tá? Ok. Como o seguro é serviço, a marca não aparece assim, antes depois do preço, não, ela aparece antes. E o problema, Viviane, é que, eu já falei isso aqui outras vezes, é que o segurado ele precisa ser educado, e o corretor tem um papel fundamental nisso, que é mostrar que o seguro ele tem um formato diferente de um produto commodity. Ele não é um carro da mesma marca que ele compra na mesma linha, na mesma rede de concessionárias, que tem o mesmo nível de peças, que tem o mesmo nível de atendimento. Seguro é diferente. Cada seguradora constrói seu produto. A precificação é diferente. As coberturas são diferentes. O nível de valor agregado como assistência 24 horas é diferente, né? Então, é preciso olhar isso, tá? Mas o que você Mas, precisa professor, trabalhar é essa perdão. qualidade e esse atendimento. Sim, Renato. Mas, assim, até concordando com o que a Viviane, em partes, né, com o que a Viviane trouxe aqui de reflexão, e o que você comentou anteriormente, o cliente, muitas das vezes, ele quer uma orientação nossa. A gente apresenta 2 ou 3 orçamentos de 1 ou 2 companhias seguradoras, fazendo um panorama do mercado com relação à cobertura daquele risco proposto, né? E ele fala assim: Sim. essa primeira aqui, ó, que está com o valor mais barato, é boa? Você indica? Aí, se você fala, não, uma seguradora de primeira linha, aqui, mais uma vez, reforçando, trabalhamos com seguradoras todas de primeira linha. Não, então pode ser essa aí mesmo. Assim, então, realmente, eles mais confiam na nossa atuação do Isso. que, muitas das vezes, na marca da companhia seguradora, exceto algumas, né? Óbvio que tem uma ou outra, como, por exemplo, a Sim. Porto, né? Quem conhece Porto e já foi cliente Porto, muitas das vezes escolhe a Porto, mas se é alguma outra companhia seguradora onde o risco do cliente não ficou adequado ali, por exemplo, ficou em outras, ele tanto faz como tanto fez. Se eu falar que a Avante proteção veicular tá boa, ele contrata. Você está reforçando o que eu falei. Em outras palavras, quando ele falou assim, essa aqui é boa, porque o que ele valorizou primeiro? Valorizou o preço, né? Ele Sim, valorizou, ele foi lá no preço e falou assim, o preço dessa aqui tá boa. Então, o primeiro plano é preço. Agora eu quero saber se ela é boa. E, em verdade, você, corretora, e todos os demais, tem um papel fundamental nesse exercício aí. Por isso que eu escrevi de novo no chat, vocês têm o papel de compradores de apólices, porque vocês sentam com o cliente e a ideia sempre, né, Renato, e demais, é levar a melhor qualidade, a melhor produto, a melhor relação com os benefícios, e chegar com o menor preço, né?
Então, aí, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa de mercado e levar para o cliente aquilo que melhor atenda. Mas tem sempre que ter um plano B ou, às vezes, até um plano C. Sim, Viviane? Não, e isso que você está falando é muito sério, porque muitas vezes o cliente vai virar para você, se acontecer alguma coisa, na hora do sinistro, tiver algum problema, ele vai jogar na sua cara. Não, mas você que falou comigo que não tinha problema, que não sei o quê, etc. Às vezes a gente pode até abrir os olhos, olha, essa é um pouco mais barata, mas tem essa aqui que é um pouco mais cara, igual, por exemplo, a Porto, por exemplo, né? Vou pegar o residencial da Porto, que para mim é o melhor de todos. Mas, assim, principalmente por causa da assistência. Mas aí, na hora que você joga o preço é lá em cima. Aí o cliente não quer. Aí você tem que deixar tudo muito claro para o cliente, né? Porque na hora H, o cliente vai virar para você e falar assim, não, mas você que falou que eu podia contratar, que era boa. Exatamente. Mas, Viviane, amigos que estão aqui, a dificuldade que eu vejo no nosso mercado é que muitas das vezes, independente de ser outra companhia seguradora, a seguradora ela põe o produto dela no mercado com um nível mínimo ali de qualidade de atendimento. Por exemplo, ela vai cumprir ali o que está na condição geral daquela proposta ou daquele produto que ela disponibilizou para que nós, compradores, oferecêssemos ao cliente. Só que ela não cumpre, né, muitas das vezes. E aí, assim, a gente não tem bola de cristal para a gente adivinhar que a Allianz, a Sancor ou outra, né, enfim, que apresentou para nós uma assistência residencial com XYZ de cobertura ou de assistência ou de amparo para o cliente, na hora que o cliente precisa, o que eu ofereço para ele é fazer o serviço na residência, não tem o atendimento. Nós não somos os criadores do produto. A gente vai comprar o produto no mercado para transferir ele para o cliente. E a gente compra da mesma forma que está lá, está escrito lá, né? Por isso que o trabalho, de novo, o trabalho é de assessoramento ao cliente, de orientação, né? É como se ele perguntasse assim, se fosse você, o que você faria? Se fosse eu, faria essa por isso. Você chancela, né, a operação para o cliente. Agora, claro que lembrando a ele que, evidentemente, que a responsabilidade final pela escolha dele, né, que você recomenda, nesse caso, recomenda aquela, mas que você recomendaria, em primeiro plano, a que é melhor, que o preço, teoricamente, é mais alto. Mas, enfim, isso Maurício, cliente para cliente que você precisa avaliar. Maurício, sem contar com a responsabilidade civil, né? Sim, exatamente. Né? Já tem o problema da responsabilidade civil. Na perspectiva dos profissionais da organização, o Drucker chama atenção para esses três pontos aí. Ó. Quem depende do meu trabalho, como eles utilizam e por que meu trabalho é valioso para eles. Então, se a gente olhar, né, o trabalho que o corretor tem em relação aos clientes e também em relação, né, ao grupo de colaboradores que está dentro do ambiente interno da corretora, essas perguntas podem ser respondidas de uma forma diferente, né? Quando você olha para o cliente segurado final, o trabalho do corretor, a gente já falou, né? Agora, quando você olha para o ambiente interno, essa relação de processo, relação de dependência entre departamentos, ela é muito importante, porque o trabalho do corretor, sem dúvida nenhuma, é levar o máximo de qualidade e atendimento com excelência. Mas ele faz isso se também tiver um time preparado, né, capacitado, qualificado para fazer essa operação junto com ele. Afinal de contas, ele é o gestor da empresa, né? Nós estamos trabalhando essa mentalidade com vocês aqui. E aí, como que eles utilizam? Também, de novo, o cliente tem que ter esse conceito de usabilidade permanente no contrato seguro, porque ele acha que usa o seguro só quando há o sinistro, né? Então, e não é assim, seguro está sendo utilizado, o contrato está sendo amparado todos os dias, né, em favor dele, essa é a ideia, né? E é valioso porque, obviamente, ele é um trabalho, né, que tem aí um aspecto social, que tem uma proteção econômica, que tem, enfim, né, um valor enorme agregado para proteger a ele, a família dele, os negócios dele, a responsabilidade civil, o patrimônio, tudo mais que vocês sabem muito bem, né? Então, o Drucker traz esses questionamentos e vocês podem praticar isso com as suas equipes. Eu acho muito legal depois fazer, sabe, quem tem funcionário, quem tem colaborador, sentar com o seu grupo de pessoas e fazer, né, uma aplicação disso na prática, porque dá um resultado bem legal aí, tá? A gente tem feito isso bastante nas nossas mentorias, tem dado bastante certo aí.
Outra coisa que eu quero trazer para vocês isso aqui foi a última relatório que a FENACOR publicou, e que ele não está muito diferente do atual, se a gente fizer essa estatística agora. E aí eu quero provocar vocês para, se vocês estão dentro dessa panorâmica ou estão um pouquinho fora, né? A predominância de atuação no mercado brasileiro de corretagem de seguros é de pequenas e microempresas, né? Elas têm 65% e têm até 4 funcionários. E por que tem 4 funcionários, ou um pouco menos, mas tem, né, mais ou menos isso? Porque 56% dos prêmios do corretor, né, da operação do corretor, vem do ramo automóvel. Então, o operacional, todos sabem que ele é necessário que você tenha pessoas para ajudar a tratar isso, né? Em geral, quanto menor for uma corretora, maior é a participação do ramo de automóvel no contexto de receita desse corretor. Também é uma situação que acaba levando o corretor sempre a não conseguir sair dessa mesmice, né? Porque o automóvel ele faz, aí vem uma indicação, ele faz, vai fazendo. No final da história, ele está com uma carteira e não consegue diversificar em produtos e atender outras necessidades dos clientes, porque ele está atolado ali na operação. E isso é uma coisa que a gente tem, uma das principais dores que a gente tem que atacar e ajudar vocês é sair desse operacional e subir a régua para o tático e para o gerencial. A Fernanda trouxe uma série de ferramentas aqui que eu vou ratificar algumas e acrescentar outras, e para dar uma ideia para vocês como é que vocês podem estar utilizando e melhorando isso, né? 10% a 15% não está escrito, mas eu vou dizer, apenas das empresas são especializadas em vida ou saúde, ou seja, tem um mercado aí gigantesco, oceano azul para trabalhar. As corretoras geram 150 mil empregos diretos, né, estima-se que, em função do indireto, chega a 500 mil de pessoas. E, detalhe importante, os investimentos em tecnologia estão concentrados em processos administrativos e infraestrutura, ou seja, é muito mais colocação de multicálculos e sistemas de gestão de corretoras que muitas vezes o corretor adquire, mas não usa ou não sabe usar, não conhece as funcionalidades que os sistemas têm e a ordem de grandeza que o corretor pode utilizar no ambiente profissional dele, tipo CRM, e relacionamento, programa de comissões, campanhas, uma série de outras coisas que a gente vai falar mais à frente aí, tá bom? Então, fica aí o registro. Eu espero que você não esteja nessa média, porque média, desculpa o termo, gente, média é burra, tá? Média, por que a média é burra? Porque, de repente, se eu falar para vocês assim, ó, Maurício, eu estou acima da média no automóvel, minha carteira de automóvel representa 70% da minha operação. Quer dizer, tá bom, você está acima da média, mas você não está num resultado legal, né? Se você falar para mim, olha, meu resultado, meu mix de carteira não é 11% no Vida, meu mix de carteira é 34%, opa, então está acima da média, aí está um pouquinho melhor. Então, as médias são burras, aspas, aí, tá, gente? Mais para vocês terem uma ideia de como está distribuído o mix, e, sinceramente, eu espero que a carteira de automóvel vai continuar existindo aí para trabalhar, mas o que a gente tem que fazer é subir a régua dos outros ramos, dos outros produtos, né, como estratégia mais inteligente para rentabilizar a nossa operação, com certeza, né? Já todos sabem disso, né? E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para todos, porque uma forma de reflexão, né? Qual que é a sua direção? Você está nessa média, você está lá nos 56%, 60% do ramo automóvel, 56, 60, ou um pouco mais, até 2/3, acho que a última estatística que saiu. Pandemia melhorou para muitos corretores em função do ramo vida, mas qual que é a sua direção? A sua direção, ela precisa ser determinada a partir de uma coisa muito importante. Tem a ver com o que o Drucker falou agora há pouco com a gente aí. A gente leu o Drucker, né? O Drucker, de novo, ele pergunta para a gente assim, ó, qual que é o seu propósito, né? A sua direção está definida no seu propósito. O que você quer levar de soluções para a sociedade? Alguém falou em soluções, em trabalhos consultivos e serviços consultivos. Ok, bacana.
Mas o quê? O que significa levar consultoria especializada para o mercado? O que significa amparar esses clientes ideais, personas, de acordo com a segmentação do mercado? Significa proteger pessoas, famílias, significa gerar bem-estar na saúde, nas doenças, significa proteger patrimônio, significa amparar responsabilidades, amparar negócios. Isso vocês precisam definir. A direção que vocês vão tomar está nessa declaração de propósito que cada um tem que fazer. E a declaração de propósito é representada pela sua missão, por que você existe, para que existe, qual que é a sua visão de futuro e quais são os seus valores éticos, de conduta, morais, e principalmente os seus princípios, né, que norteiam a sua profissão e principalmente a sua maneira de conduzir, né, seus clientes finais e também todos os seus colaboradores, seu time, que são seus clientes internos. Então, esse é o propósito que tem que ser declarado. E essa declaração tem que estar estampada para a sociedade perceber. E aonde ela vai estar estampada, né? Tem gente que coloca isso até num quadro dentro da própria corretora, para todo mundo que chegar lá ver, ler, e também os funcionários permanentemente, os colaboradores estão ali percebendo esse propósito. Mas também, acima de tudo, num site, na sua declaração que veicula, né, comunicação externamente para a sociedade. Isso é muito importante. Também, para seguir essa ordem, aqui existe uma diferença, né? A Edir fala assim, né, falou muito bem, a gente já sabe o que é planejar, o que é administrar. Agora, aqui tem uma outra concepção, né? O planejar estrategicamente ou administrar estrategicamente tem dois lados aí, né? Quando a gente fala em planejamento, a gente está com mais uma preocupação voltada para o ambiente externo à empresa. Ou seja, as oportunidades de mercado, né? O que o mercado traz de possibilidade para a gente crescer, para a gente atender, né? E, do outro lado, o que isso traz, qual que é a preocupação que nós temos que ter com mudanças empresariais internas, né? Se de um lado eu tenho oportunidades, mas de repente eu tenho que criar algum tipo de inovação em processos, ou fazer alguns investimentos em tecnologia, ou fazer investimentos em recursos de pessoas, ou enfim, recursos de modo geral, para que o meu planejamento estratégico seja completo. Então, planejar significa, no aspecto estratégico, significa estar muito mais voltado para o externo. Aquilo que me ameaça também, o que a concorrência está trazendo, o que o mercado, como é que o consumidor está se comportando. Por isso que eu estou trazendo um complemento aqui. A gente falou de cenários, e aqui estamos falando de novo nessa ambientação externa. Você tem que estar muito atento, né, para examinar as tendências e preparar o seu ambiente interno para atender as novas demandas, as novas necessidades do cliente, o novo comportamento de consumo, as inovações que o próprio mercado traz, as mudanças regulatórias que são externas, mas que atingem internamente o seu trabalho, tá? Isso tudo é o seu planejamento estratégico, ok? Então, é muito importante isso. Também é fundamental que você tenha essa concepção aqui, ó. A gestão de uma corretora, ela se dá minimamente, né, com essa distribuição de papéis ou responsabilidades. Maurício, mas eu ainda estou trabalhando sozinha, ou estou trabalhando sozinho, ou tenho só um funcionário, ou vou contratar agora. Não, tudo bem. O importante é você dar o primeiro passo. Não dá para você ficar sozinho ou sozinha. Nós falamos isso nos outros encontros. Empresário não existe. Empresa é de sociedade individual limitada, no nosso mercado não funciona, vai ficar absolutamente limitado à perspectiva de crescimento, né, capacidade de solução para os clientes, capacidade operativa, estrutural, não tem como. Então, eu tenho que pensar nessa linha aqui, eu tenho que pensar numa gestão comercial e tenho que pensar numa gestão administrativa. Na gestão comercial, eu vou ter lá todo o relacionamento, toda a parte de marketing, toda a parte de vendas, o pós-venda, né? As parcerias, enfim, a prospecção, os negócios, né? A participação em eventos, a criatividade, né? De fazer campanhas, recomendações, e por aí vai. Do outro lado, eu tenho a parte toda operacional, que envolve a técnica, os processos, o cálculo, as renovações até podem estar ali para ajudar na preparação, mas tem também o aspecto financeiro, né, que eu preciso olhar
para rentabilizar o meu negócio. Muitas vezes o corretor não tem fluxo de caixa que garante essa verificação da sua capacidade de investimento, se tem sobra ou não, né? Como é que está, se ele está deixando aplicações para fazer inovações para o futuro, né? Muitas vezes eu vejo corretor assim, quanto você ganhou esse mês? Ganhei, produzi 30 mil, 30 mil é meu. Eu falei, não, 30 mil é seu, calma, 30 mil é a sua receita bruta, você tem lá uma série de compromissos, né, com despesas administrativas, com tecnologia, com contabilidade, com pessoas, com aluguel, com locação, enfim, aquilo que sobra que você apropria, você não pode apropriar daquilo que não é sobra, né? É sobra que é apropriada, é o resultado líquido do seu trabalho, né? A partir de receita bruta, menos as despesas, impostos, etc., né? E aí tem a gestão de pessoas, que é preciso também olhar, não só a seleção, esse é um capítulo que a gente vai tratar muito mais à frente com vocês também, como selecionar melhor o nosso time, como trabalhar plano de cargos e salários, como evoluir na capacitação, na qualificação, né, como motivar esse grupo todo, né? Enfim, tem formas de fazer isso para que você realmente construa uma empresa com um nível de satisfação elevado e os resultados sejam satisfatórios. Então, a gestão da corretora passa por esse viés estrutural aqui, que é muito importante. Não tem como fugir disso aqui, gente, não tem como, senão como é que você vai trabalhar aquele fluxo todo de prospecção, né, orçamentação, conversão, emissão, entrega, cobrança, gestão, renovação, é muita coisa, né? E aí isso vai definir aonde é que você vai estar enquadrado, onde a sua corretora, onde o seu negócio vai estar nesses 4 quadrantes aqui, ó. Nesse eixo X aqui, nós temos a gestão administrativa, né? No eixo Y, a gestão comercial, tá? Aqui começa nesse ponto 0 aqui, dificuldades, e vai crescendo para oportunidades, de uma forma no eixo X vertical aqui. Muito bem. Qual que é o ponto ideal? O ponto ideal é o quadrante 1, porque aqui nós teremos uma boa gestão administrativa, né? Ela está no nível mais alto, né? E também uma boa gestão comercial, tá certo? Então, significa dizer que os clientes antigos vão estar fidelizados e eu tenho a possibilidade de trazer novos clientes. Por quê? Eu tenho gestão administrativa, ou seja, gestão operacional, atendimento, né, excelência, qualidade, as minhas respostas são rápidas, o meu atendimento é classificado pelos clientes como excelente, ótimo, então eu tenho condições de ter novos clientes, até por indicação, recomendação dos outros. E eu ainda tenho capacidade de prospecção, porque a minha gestão comercial é muito boa. Esse é o quadrante, né, ideal. No nível 2, eu tenho aqui agora uma boa gestão administrativa, os meus processos estão organizados, a minha estrutura é boa, então eu tenho capacidade de manter, né, de fidelizar os meus clientes, mas tenho dificuldades, que eu estou aqui no nível mais baixo, de trazer novos clientes. Então, eu tenho que melhorar a minha gestão comercial. A minha gestão administrativa já está boa. No quadrante 3, eu tenho aqui agora, né, baixa gestão administrativa e baixa gestão comercial. Portanto, eu tenho uma incapacidade de manter os meus clientes antigos, porque o meu processo de fidelização está muito prejudicado em função dos meus processos. Consequentemente, eu não tenho capacidade operativa para aumentar o nível de clientes, porque eu não tenho uma boa gestão comercial. E o nível 4, eu estou lá no nível de gestão comercial lá em cima, ou seja, com capacidade para trazer novos clientes, mas, em compensação, a minha gestão operacional, a minha gestão administrativa não é das melhores. Resultado, eu vou trazer cliente, mas não vou conseguir fidelizar, provavelmente vou perder alguns, né, nas renovações, ou até no meio do caminho, porque o cliente vai estar infeliz, insatisfeito na hora que acontecer, por exemplo, um sinistro. Está claro isso para vocês? Entenderam? Compreenderam? Sim. Estou identificando aqui onde eu estou, peraí. Tá bom, Renato. Então, essa ideia é procurar fazer um trabalho de melhorar toda aquela estrutura administrativa, eu falei, operacional, finanças e pessoal, né? E também trazer fazer uma boa gestão comercial para que a equipe, e aí tentar criar, a gente faz muito isso, departamentalizar, a gente cria, né,
funcionar colaboradores com mais expertise em determinados ramos, separa quem vai trabalhar com vida ou com saúde, ou do próprio automóvel, do próprio patrimônio, né? Enfim, tem formas de fazer isso, né? Estão no livro 2? Ah, Paula, tá bom. Você tá ficando com boa gestão administrativa, né? É isso mesmo, né? Fala, Rose, por favor. Só queria entender uma situação aqui. Essa diversificação da carteira, acho que é o grande desafio que eu tenho aqui, que eu estou bem acima de 56, infelizmente. O mercado ele tem comportado, professor, como que os corretores estão trabalhando? Com especialistas em cada ramo, ou mesmo o próprio vendedor do automóvel, ele busca aí comercializar outros produtos no cliente do automóvel? Olha, em verdade, sim, a gente tem orientado os corretores e o mercado tem essa tendência aí de que o automóvel ele é uma porta de entrada, né? Ele é o início, talvez, de uma operação que o corretor tem. O cliente é um chamado mercado comprador, o cliente vai até a corretora, geralmente, né, que faz uma cotação. Então, no momento que você atende esse cliente bem, e cria a possibilidade de se relacionar, você tem o primeiro e mais alto nível de possibilidade de prospectar, que é na sua carteira interna, né, que é a sua base de clientes. Você não precisa ir ao mercado para fazer uma prospecção ativa, externa, né, com leads, às vezes, muito frios. O seu lead quente está dentro de casa. O lead quente significa aquele cliente que você já tem relacionamento, que você já atende, e ele não tem só o carro, ele tem uma casa, ele tem uma família, ele tem um trabalho, ele tem uma empresa, às vezes ele é um profissional liberal. Então, o que você precisa fazer? Identificar essas necessidades para converter, né, em atuação de amparo através... Tem uma moto aqui passando. E converter isso em negócios. Muito bem. Como é que você faz isso? Você precisa se estruturar. A estruturação comercial tende a você ter uma equipe departamentalizada, equipes departamentalizadas. É muito diferente você trabalhar um produto saúde ou um produto previdência de um automóvel ou de um seguro massificado, residencial, condominial ou empresarial. É muito diferente você trabalhar um seguro especial de engenharia ou de garantia ou de transporte internacional, que envolve outras logísticas. Então, enfim, o ideal é que você tenha uma separação, uma segregação na atividade comercial, de modo que você precisa fazer é identificar estrategicamente quem é esse cliente. Exemplo, ele é um profissional liberal, é um médico, mas tem uma clínica médica na cidade, etc. Então, ali você tem duas pessoa física e um jurídica. Então, a clínica dele vai ser tratada, por exemplo, na área de patrimônio por alguém, e o vida vai ser tratado por outro, né? Então, o ideal é que você crie mecanismos estruturais para você separar na sua empresa as equipes comerciais. Esse é o ideal. Agora, se você ainda não tem essa capacidade, nada impede que a pessoa que faz o automóvel faça, por exemplo, residencial ou empresarial condomínio, está mais ligado a patrimônio, né? Eu acho que o que a gente deve separar é o vida e o saúde. Esse, sim, não deve estar misturado com auto e patrimônio. Mas, se você quiser começar a operação de agregar valor em outros produtos, comece do automóvel para o residencial, para o empresarial, depois você vai para o vida, mas aí com uma equipe mais especializada, treinando alguém do seu próprio time, trazendo para a área de vendas, alguém interno que tem mais perfil, ou alguém da própria área de vendas que você pode ampliar e dar mais conhecimento, capacitar, qualificar para atuar nesse mercado. Mas não façam como muitos corretores fazem. Vou colocar a menina do vida, tá? Porque menina do vida é uma expressão que o mercado tem usado, que é o seguinte, eu vou destacar uma menina, uma funcionária, só para tratar do vida. Eu vou pegar minha carteira de automóvel, ela vai vender vida. Só que não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque, em verdade, o corretor ele acaba delegando ou delargando, como a Fernanda diz muito bem, ele delarga, ou seja, ele passa a bola para essa pessoa e ele não assume a responsabilidade. Quem tem que fazer a venda, quem tem que se relacionar melhor com o cliente é o próprio corretor, né? Então, muitas vezes, ainda mais numa cidade como você está aí do interior,
você tem conhecimento dos clientes, então não é a menina do Vida que vai fazer a operação, você que vai fazer. Por exemplo, você vai ligar, vai dizer que alguém vai entrar em contato, que você identifica uma necessidade, mas você vai fazer já uma prévia entrevista e depois a pessoa faz a conversão, entendeu? Você faz a pré-venda e a pessoa efetiva. Mas colocar uma pessoa só para vender e sem você dar o apoio, sem você supervisionar e principalmente sem fazer os contatos com clientes, aí é dar tiro na água, entendeu? Entendi. Respondi? Respondeu sim. Então tá bem. É diferente. Vamos Então, em o frente. Vida é bem diferente do residencial, por exemplo, que já tem um consumo necessário, vamos dizer, né? Aí, no caso do Vida, você tem que despertar essa necessidade de encontro às necessidades, né, individuais de cada um, muito diferente. Isso, porque... As vendas têm que ser todas consultivas, mas o Vida, ele ainda é muito mais, né? Muito mais, porque ninguém acorda do sábado pela manhã, né, Rose, querendo fazer seguro de vida, né? Ah, com certeza, que não. Sim, Paula, quer contribuir, Paula? Quero sim, Maurício. Então, você quer dizer que o melhor dos mundos é ter, vamos dizer assim, é que o corretor, né, o proprietário da corretora, ele entenda de todos os produtos e que ele tenha pessoas especialistas, né, dentro da corretora para poder fazer a parte operacional, junto com você atuar na área comercial. Só que todos os atendimentos comerciais, o contato ali com o cliente sempre vai ser com o corretor. E aí, essa pessoa que vai estar ali junto, ela vai fazer a finalização da venda, é isso? Depende, não, tudo depende. Você colocou de uma forma assim, não, o corretor tem que conhecer todos os produtos. Dependendo do tamanho da corretora, é quase impossível ele conhecer todos os produtos. Eu acho que ele precisa ter claramente uma noção do todo, né? Uma noção do todo. Ele pode até não ser especialista, ele pode ter um time de especialistas, ou até parcerias de negócio com especialistas. Por exemplo, digamos que você não trabalha com agro, né? E você tem a oportunidade, tem um cliente lá que você atende no Vida, ou na empresa dele no Saúde, tá? De repente você tem uma oportunidade no agro. Você tem duas alternativas, ou você vai estudar o agro, se a sua corretora, né, tiver, por exemplo, autorização da SUSEP plena, ou você vai buscar um parceiro. Então, ou contratar alguém, um engenheiro agrônomo, né, uma pessoa formada em agronomia, que vai te ajudar nessa alavancagem do negócio. Então, assim, eu diria que depende, porque o ideal é que você, tendo relacionamento com o cliente, você faça a abertura de portas, entendeu? Você aproxime dele com um novo produto, com uma nova necessidade para atender, despertando, como a Rose falou, despertando ele essa necessidade, e depois alguém do time pode tratar, entendeu? Entendi. Agora, depende muito. De repente, você conhece tão bem o cliente, você vai falar, estou pedindo aqui a Natália para entrar em contato com você, entendeu? Ou vou falar com a Bárbara para marcar uma reunião, coisa, né? Rosana, agora, né? Então, por aí vai, né? Mas sabe o que acontece, professor? O grande problema que eu vejo assim, na rotina diária é porque o automóvel ele comercializa e ele rentabiliza muito fácil o comercial. Então, a grande dificuldade que eu tenho hoje, inclusive a gente está estudando uma relação de comissionamento balizando em novos produtos por conta disso, porque eu sinto isso. Como já está no automático, então a gente, né, já tem uma carteira grande a se renovar, e a nossa conversão é boa, então o vendedor, ele acomoda naquela situação de que está muito fácil, e é um desafio grande, essa mudança de mentalidade, e a gente está vendo aí que o mercado está indo, já foi, né, porque o quanto que está vendendo de benefício hoje, não, Olha, nem nós já compara, né? Rose, nós já fizemos mentoria para corretores que a gente propôs reduzir a comissão desse ramo e aumentar nos outros. Mudou completamente a venda.
Exatamente, Reduz? aqui a minha questão é essa, a gente está trabalhando nesse estudo aqui para ver se a necessidade deles manterem a receita vem pela necessidade de vender outros produtos. Porque, Acomodam, infelizmente, parte da gente também essa acomodação, e aí, por exemplo, eu, como dono, eu vejo que as coisas não podem ser dessa forma. Mas, às vezes, o funcionário ele se acomoda nessa situação de ter uma rentabilidade bacana em função de algo, e a gente sabe que isso não vai perdurar por muito tempo mais, né? sem Diante dúvida. desse cenário que a gente está. Eu estou te atrasando aí, pode ir. Não tem problema não, vamos lá. Então, a gestão da corretora passa por a ordem que vocês quiserem estabelecer, não necessariamente começa de cima, pode, de repente, começar de baixo, tá? A evolução e o crescimento de uma corretora depende muito da sua capacidade de investimento, da sua capacidade de geração de recursos para sempre fazer melhorias contínuas no atendimento. O atendimento tem que ser a prioridade máxima, tem que ser por excelência. Com esse atendimento, como nós vimos agora há pouco na gestão administrativa, na gestão operacional, a gente dá um salto qualitativo para poder fidelizar os clientes, porque a gente vai gerar satisfação neles, né? Com isso, também, a gente aumenta a nossa capacidade de contratação, né? De captar novos clientes, seja por recomendação, indicação dos atuais, ou mesmo em função do valor agregado que nós temos, da importância, da autoridade, né, da relevância da autoridade e da nossa presença de marca, a gente consegue captar mais clientes. Precisamos pensar nos negócios digitais, precisamos muito pensar nisso, já falamos isso no primeiro encontro aqui. Isso é uma realidade, isso cada vez mais vai ser incentivado, principalmente pelo próprio comportamento do consumidor, né, que exige isso, e as novas tecnologias que a gente precisa estar atento. Ferramental novo, lembrando que a tecnologia não é o fim, ela é um meio para que nós possamos melhorar o nosso processo, para que nós possamos realmente ter esse atendimento de forma absolutamente satisfatória, no mínimo satisfatória para todos os nossos clientes, né? Essa é a ideia, tá? E aqui eu trago um complemento ao que a Fernanda brilhantemente já colocou para vocês na semana passada, que esse aqui é uma esquematização de um planejamento estratégico, em que, segundo a Fundação de Qualidade, Nacional de Qualidade, o primeiro passo, né, isso aqui é o passo a passo de um planejamento, né? E aqui algumas ferramentas que nós podemos estar utilizando. Primeira coisa é analisar os cenários, né? Os cenários, a gente tem duas ferramentas aqui, que é a ferramenta de SWOT, que é aquela matriz de forças, né? O valuation, que pode ser também determinado a partir dos nossos resultados, que é pouco utilizado, mas a matriz SWOT é bastante utilizada, nós fazemos muito trabalho sobre ela, usando ela. Análise do ambiente interno, os ativos intangíveis, que tem a ver com marca, né? E aí, por isso, o valuation está aqui. E também as competências essenciais. Então, a parte interna, a gente pode fazer uma pesquisa de clima com os funcionários, a cultura organizacional também, é o que a Rose falou, já tem o hábito de pagar comissões, e comissões, às vezes, robustas para os vendedores. Então, eu vou ter que mudar essa cultura. Para mudar essa cultura, eu vou ter que fazer alguma correção, né? Ou reduzir ou incentivar mais ainda os outros produtos para poder ter uma situação diferente, né, de vendas, né? A parte das competências são as hard skills ou as soft skills que nós trabalhamos, são as competências técnicas e as competências comportamentais. Isso é essencial para que a gente tenha uma boa imagem no mercado. A Fernanda já falou da teoria da SMART, né, que são as metas específicas, mensuráveis, né? Enfim, na linha do tempo, como é que a gente define as estratégias, o modelo de negócio também pelo Canvas ou pelo BCG, que é a matriz de produtos que a gente utiliza, a definição de indicadores e metas e plano de ação com PSC, que é o Business Scorecard, e o PDCA, que também a Fernanda já comentou,
É o planejar, executar, checar e avaliar, né, atualizando sempre, permanentemente, e monitoramento das estratégias que pode ser feita nos processos com Kanban ou com Trello, que é aquele instrumento gratuito que monitora as atividades e você consegue, então, fazer um trabalho interessante. Então, para cada uma dessas fases, tem essas ferramentas todas disponíveis na internet. Se alguém quiser aprofundar, a gente está à disposição para ajudar vocês, não? E seguindo aí, para a gente finalizar, a gestão empresarial, a gestão das corretoras, né? Isso é ensinamento também do Drucker, passa por isso aqui. O que é gerir, né? O que é gestionar, né? Vem do latim, gestione, né? É o ato de gerenciar, o ato de administrar, o ato de gerir, e gerir para um determinado sucesso. E esse sucesso depende de 4 quadrantes. O seguro está muito aqui, nessa parte técnica. A gente não só precisa conhecer produtos, precisa conhecer com profundidade aquilo que o mercado nos oferece para a gente distribuir, mas, sobretudo, gerenciar é uma técnica, tem que ter técnica, tem que ter metodologia. Metodologia de planejar, metodologia de administrar, tem que ter métrica de desempenho, né? Definição de objetivos e metas, né? Lembrando que a meta é um fragmento do objetivo, né? Enfim, a gente tem que ter processos desenhados, organizados, estrutura de pessoas, né? Ok? Então, assim, não é só conhecer produtos, nem conhecer só o mercado de seguro, mas é conhecer técnica de administração, técnica de gerenciamento, técnicas de gestão. A tecnologia nem se fala, porque é sobre ela que nós temos que nos debruçarmos para podermos ser mais ativos, mais produtivos, otimizar o nosso tempo, otimizar os nossos recursos, porque ela, de novo, ela é o meio, nos ajuda a trabalhar muito os nossos resultados. A arte também, a gerenciar, é uma arte, porque não é só uma ciência, ela tem metodologia, tem técnica, mas ela precisa de criatividade, né, de inovação, de uma postura muito criativa do corretor aqui, que precisa, acima de tudo, também ser disciplinado, né, ter autoconhecimento, saber aquilo em que ele é bom, que não é, e trabalhar muito essa disciplina. Aquilo que ele não é, ele busca apoio, busca ajuda, seja em parceiros, seja em mentorias, em consultorias, ou mesmo em ferramenta tecnológica para que o sucesso seja obtido. Tá? Essa é a ideia de hoje, e eu espero que vocês tenham, principalmente aqui, quando vocês fizerem trabalhos do planejamento, né, além das ferramentas que a Fernanda já apresentou a vocês, a gente não tem muito tempo, a gente pode aprofundar isso em outra época, outro encontro, para aprofundar nessas metodologias e ferramental aqui, porque elas são, acho que, fundamentais para vocês terem, né, esse sucesso desejado, tá bom? Fico aqui com os meus agradecimentos e me coloco à disposição de todos para eventuais comentários, e não esqueçam da foto que a gente tem que tirar ainda, né? Alguma pergunta, pessoal? Alguma consideração? Nem dá tempo. Vamos digerir primeiro, peraí. Tem que digerir e avaliar para fazer o dia a dia. Muita coisa, gente? Muita, lógico. Mas dá para fazer, né? Dá para fazer, dá para... Né? Como eu falo para os meus filhos aqui, não é impossível. Eles falam, mãe, não consigo fazer. Não é impossível. Mas agora... Quem tira a foto aí? Ô, Fabiana, pode tirar as fotos aí, por favor? Quero ouvir vocês rapidinho aqui, em 5 minutos, dá para ouvir vocês. O que vocês acharam do nosso encontro hoje? Excelente. Muito bom. Muito bom. Dá para aplicar. Vai para casa com uma pulga atrás da orelha, né? Como que eu vou fazer para fazer tudo isso? Será que eu fico sem dormir, assim, durante uma semana, um mês? Edir, o que você faz da meia-noite às 6? Pois é, exatamente. Na cara. Olha, falando um pouco sobre isso, Edir, é claro que tudo tem que ter um início, né? Não dá para fazer tudo, evidente. Mas tem que ter um início, né? Eu acho que o início é essencial, é aquilo que a gente que o Drake estava nos ensinando lá.
qual é o meu negócio, né? Qual é o meu negócio? Por que eu existo como corretor? O que eu quero de verdade, né, atender à sociedade? Não é porque eu tenho 10, 15, 20, 30 anos de mercado que eu não vou parar para rever o meu negócio. Por que eu preciso parar para rever o meu negócio? Porque o mercado ele está em transformação, né? Ele está em mutação, ele está em plenas condições de mudança. Isso não preciso nem de estar reforçando, mas, enfim, se o mercado está mudando, eu preciso me adaptar a essas mudanças. Aliás, eu preciso rever, né, os meus modelos para ver se eu estou acompanhando as mudanças ou se eu não estou acompanhando, se eu estou ficando para trás, enfim, né? Se a concorrência está avançando melhor. Então, a primeira coisa é rever o modelo, rever a estrutura, né? Rever a tipologia de clientes, quem que eu quero atender, os produtos que eu quero, né, trabalhar, se eu vou trabalhar sozinho, e se eu vou ter parceiros, né? Que tipo de apoio eu preciso de ter, que investimentos eu preciso fazer em recursos, sejam eles de pessoas, humanos, né? Materiais, físicos e tecnológicos, principalmente. De repente, eu estou num ambiente que, de repente, eu não preciso ter um escritório que eu tenho, eu posso estar, sei lá, trabalhando com funcionário home office, como muitos corretores já fazem isso, né? Ou modelo híbrido, né? Eu posso reduzir meu espaço, e reduzindo meu espaço eu economizo de um lado, mas invisto em outro, eu invisto em tecnologia que eu não tenho, vou contratar uma agência de marketing para redesenhar meu site, enfim, para fazer o gerenciamento das minhas redes, né? Trabalhar melhor com o meu tráfego, com marca digital, que é uma coisa fundamental, né? Eu e a Fernanda temos estudado muito essa questão do marketing digital, porque a gente tem sempre demandas, os corretores estão demandando muito essa questão do marketing digital, muito, né? E não é só gerenciar tráfego, é gerenciar linguagem, educação securitária, né? O tipo de postagem, se vai ser uma postagem no Reels, no Feeds, ou enfim, se vai ser no Instagram, no LinkedIn, qual é o meio, tá? A gente tem que estudar tudo isso, né? Então, você tem razão, é difícil, pode ser sim, mas tem que começar, né? E cada dia fazer um pouquinho, cada dia estudar um pouquinho, né, o que precisa ser mudado, né? Porque a mudança é inevitável, né? O mercado é muito dinâmico, né, Maurício? Demais. Mas o que é importante aqui é saber se vocês, com esse conteúdo, está fazendo sentido e está sendo assim, aplicável para vocês, né? Porque tem muita ferramenta que está vindo, de repente, algumas pessoas não viram, mas que, aos poucos, vocês vão dominando. Fazendo, tem que fazer. Tem que começar, mas é muita ferramenta. Então, professor, eu acho que essa questão das ferramentas aí, nós teríamos que ter uma hora por semana, né? Está dando mais de uma hora aí, mas é muito pouco. E essa aplicação aí é que eu acho que assim, poderia ser mais estimulada, ou talvez colocar mais em prática aqui. Não vai aí um pedido meu com relação a isso, porque tudo isso que a gente viu até hoje faz muito sentido, né? Todas as dores, eu acho que elas são bastante comuns aqui no nosso setor, né? Tanto faz a corretora que tem menos tempo, como a que tem mais tempo. Então, a gente tem diversos tamanhos também, né? Hã? Diversos tamanhos também. Acho que os problemas são bem comuns, assim, né? E eu acho que o fato da gente estar aqui já é porque a gente está incomodado com a situação que a gente está, né? Eu, pelo menos, estou aqui buscando essa mudança, eu já comecei a fazer ela comigo, já tem um tempinho que eu venho mudando, mas às vezes eu sofro, porque eu vou, a turma não vai, não consigo também ter o convencimento da equipe de buscar essa mudança que é preciso, tão necessária, né? Não é porque a gente quer simplesmente mudar, é porque é preciso mudar antes que a gente fique muito para trás, né? Então, assim, acho que a prática dessas ferramentas, eu achei espetacular a aula da Fernanda, e eu nunca tinha me familiarizado com nenhuma delas, então já comecei a ver ali o Trello como um acompanhamento lá no Sinistro, talvez,
Mas, assim, quero muito colocar em prática isso aqui. Inclusive, estou envolvendo meu filho, está como gerente administrativo aqui, porque ele é mais jovem, né? Então, ele tem a cabeça mais pronta para poder dar esse start aqui. Mas, assim, eu pediria também que vocês, se tivesse oportunidade, de colocar mais em prática, para a gente ver que realmente a coisa é possível e funciona. Vamos estudar essa possibilidade. É difícil porque nós temos pessoas com tamanho diferente, negócios diferentes. Então, assim, a gente pode pegar um exemplo hipotético e tentar trazer para vocês adaptarem no negócio de vocês. Mas vamos pensar aqui, vou pensar numa forma aplicável aí para que algumas ferramentas possam ser direcionadas aí para cada um. Tá? Maurício, talvez ter uma aula, né, no qual a gente possa compartilhar, né, cada um compartilhar como que utiliza, né, quais são as ferramentas, os sistemas de gestão que utiliza na corretora, o que faz sentido, que aí talvez dessa forma um vai estar ajudando o outro. Será que não? Nós temos um processo de network aqui, né? Então é possível isso, sim. Claro. Né? Tiraram a foto aí, gente? Sorrindo? Renata tirou. Quem tirou, gente? Já tirou, Fabiana? Renata colocou aí. Eu tirei uma aqui, mas não sei se ficou tão boa. A minha internet hoje não está das melhores do Brasil, não. Não está contribuindo. Ok, gente. Então, vou me despedir de vocês aqui, que eu já vou entrar uma outra aula aqui agora, viu? Boa noite. Boa noite a todos. Gratidão a todos aí, um abraço grande. Obrigado. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Valeu, tchau, tchau.